Se a sua empresa está no vermelho, então provavelmente você está cometendo alguns desses erros que eu vou te falar hoje. Fica no vídeo que eu vou te ensinar a como sair dessa. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila Monteiro, eu sou empresária, consultora financeira. Eu abri esse canal para ajudar você, empreendedor, empreendedora, a organizar financeiramente e estrategicamente o seu negócio através do conteúdo que eu compartilho aqui com vocês. Por isso eu vou te pedir para dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, porque semanalmente eu trago conteúdos diferentes com abordagem sobre gestão financeira e estratégica para você colocar em prática aí na sua empresa. Me segue no Instagram e bora para as dicas de hoje. E o primeiro e fatídico erro mais comum das empresas que estão numa situação financeira, digamos, delicada, é a falta de registros financeiros, né? A maioria das micro e pequenas empresas, os micro e pequenos empresários, não se baseiam nos indicadores, nos números para tomar decisão, porque simplesmente não tem esses números ou quando tem não é de forma estruturada. Hoje, dentro de uma organização, por menor que ela seja, por mais simples que sejam as operações, é imprescindível que você tenha registros da movimentação financeira dos seus recursos, que você tenha um fluxo de caixa para que você possa analisar, que é a parte principal, que não adianta ter ele lá dentro da gaveta e não fazer nada, e tomar as suas decisões com base em informações concretas da realidade e contexto atual da sua empresa. Só que o que acontece? As pessoas não têm registros, não têm indicadores, ou às vezes tem lá os lançamentos de tudo que vendeu ou de todos os recebimentos, de todos os pagamentos que foram feitos, mas não olha para aquilo ali para nada. Tá lá simplesmente de enfeite, é como se fosse um extrato bancário que você simplesmente não consulta. Não adianta. Então, os registros financeiros são o seu banco de dados para que você consiga tomar decisões inteligentes, assertivas ou corretivas para o seu negócio. Você precisa se contextualizar na realidade atual do seu negócio. E isso você visualiza a partir dos números, dos indicadores, quantidade de vendas, receita real, receita total, faturamento total, quais foram os custos envolvidos esse mês, né? Quanto você gastou com fornecedor, embalagem, frete, comissão, quais são as suas despesas fixas e recorrentes. A maioria dos empresários hoje, empresárias, né, de pequeno, médio e até grande porte, não sabe qual é o valor, nossa, esse não sabe qual é o valor em média das despesas que a pessoa tem todos os meses, recorrente, com estrutura, né, salários, qual é o valor total da sua folha de pagamento, quanto proporcionalmente isso está relacionado à receita que você tem, quais são os gastos que você tem com estrutura, aluguel, condomínio, luz, internet, manutenção. Você precisa ter ciência desses números para que você possa tomar decisões mais inteligentes e mais assertivas aí dentro da sua empresa. E não querer ver aquele famoso ai, eu não quero nem ver o que está acontecendo, é muito pior, porque você fica andando totalmente às cegas e aumentando aí a bola de neve na qual você se encontra. Então é muito melhor você entender quanto que é de dívida, qual é o seu contexto, qual é a sua capacidade financeira, quanto você tem vendido em média todos os meses, em quantidade, quantos itens em média eu vendo, quantos clientes em média eu atendo, quanto que cada cliente deixa na minha empresa, no meu estabelecimento em média, qual é o meu faturamento, qual é a capacidade produtiva da minha equipe e aqui, quais são os meus gastos. Quais são os meus custos para oferecer essa quantidade de produtos ou essa quantidade de serviço? Quais são os gastos, as despesas que eu tenho para manter a estrutura do meu negócio? Você precisa, o que está atrasado, o que eu renegociei? Coloca tudo na ponta do papel, tenha todos os registros, não só do que passou, mas à frente também, porque ter essas informações e parar de se pautar em eu acho para tomar decisões, começar a ser assertivo com base nos indicadores, no número e na realidade do seu negócio, vai virar a chave para você. E o segundo erro é justamente vender menos do que você precisa. A gente abordou isso no primeiro ponto, né, sobre que toda empresa tem uma quantidade média de vendas, tem as despesas, tem os gastos. E aí, olhando, quando você tem esse primeiro montante de informações, o seu fluxo de caixa, o seu gasto com folha de pagamento, quanto você gasta com custos, né, fornecedores, frete, comissões, taxas, impostos todos os meses, agora você vai, a partir dessas informações, entender qual é a meta de venda necessária da sua empresa, ou seja, quantos produtos, serviços ou quantos clientes você vai precisar, quantos leads você vai precisar para vender para aquelas pessoas, para chegar
na quantidade de itens necessários, ou seja, eu preciso vender 20 produtos ou 20 serviços para chegar no meu ponto de equilíbrio financeiro. O que é o ponto de equilíbrio financeiro? É quando você paga todos os custos envolvidos no serviço que você está oferecendo e as despesas de estrutura que você tem com a sua empresa para conseguir ter uma estrutura administrativa ali, uma estrutura física para conseguir produzir, processar, armazenar aqueles produtos ou aqueles serviços. Então, o importante é entender que as etapas que eu tô falando com vocês, elas são complementares. É difícil ou muito improvável que você consiga descobrir a sua meta de venda, né? Quantas unidades de produto X, de produto Y eu preciso vender, quantos clientes eu preciso atender para conseguir vender essa quantidade, se você não tem consciência dos seus números, que foi o que eu falei com você no exemplo 1, o primeiro erro, né? Então, a partir disso, a partir do seu fluxo de caixa, de tomar consciência das suas despesas, de saber qual é a necessidade de receita que você precisa para cobrir tudo e ficar no 0 a 0, e o 0 a 0 inclui o seu salário, inclui o salário dos seus colaboradores, inclui investimentos, inclui provisões, porque quando você tem um fluxo de caixa bem estruturado, o ponto de equilíbrio ele é suficiente até para fazer a sua empresa caminhar. No ponto de equilíbrio você tem giro de capital, você consegue operacionalizar. Ponto de equilíbrio não é só subsistência, ele é sobrevivência, ok. Ele ainda não está gerando excedente, que é o lucro, né? Mas ele já consegue fazer a sua empresa operacionalizar ali satisfatoriamente. Então entenda, para que isso aconteça, você precisa ter uma meta de venda mínima. Ninguém chega em lugar nenhum sem saber o que precisa vender, quanto precisa vender. Você tem que ter um comercial, uma venda efetiva, alinhada com o financeiro da sua empresa para que você tenha êxito. Porque o problema não está em ter uma necessidade de faturamento, de receita muito alta, porque as suas despesas são elevadas, porque você tem uma folha de pagamento muito grande. Você precisa colocar essa meta aqui a primeira coisa que você vê na sua empresa, você precisa correlacionar ela com o departamento comercial do seu negócio. Então, a partir do que você identifica nos seus indicadores financeiros, a sua necessidade de receita, faturamento, de acordo com os gastos que a sua empresa tem, agora você tem uma meta de venda eu preciso de tanto de receita. Para alcançar tanto de receita, eu preciso atender qual quantidade de clientes? Vender para qual quantidade de clientes? Se eu preciso vender para tal quantidade de clientes, porque eu sei que em média, né, o meu ticket médio, cada cliente deixa aqui na minha loja, no meu serviço, no meu espaço é X, então quantas pessoas eu preciso chegar para essas pessoas para que eu consiga converter. Então, a cada 10 eu vendo para uma, a cada 10 eu vendo para duas. Se eu preciso vender para 100, eu preciso chegar para quantas? Para 500, para 700, para 1000? Qual é a proporção? Quais são os canais que eu vou utilizar? Então, você correlaciona os seus indicadores financeiros com as suas metas no seu comercial e com a sua comunicação. Uma breve pausa. Se hoje você está no vermelho, é porque provavelmente esses dois pontos cruciais, e falta o terceiro, que é a junção desses dois primeiros. Se hoje a sua empresa está no vermelho, é por falta de gestão financeira, então você não olha os seus recursos, primeiro ponto, e por falta de alavancas comerciais, de impulsionar a venda dos seus produtos ou dos seus serviços de maneira correta, não uma venda desordenada, considerando a capacidade produtiva que a sua empresa tem, mas pautada em indicadores reais da necessidade que o seu negócio precisa para operacionalizar. E o terceiro erro, ele também é igualmente importante. Esses 3 pontos, eu elenquei 3 pontos onde eu agrupei informações, né, mais profundas para vocês, porque assim, se você hoje tem dívida, se você não tá funcionando, se a sua empresa tá vendendo, mas não tá cobrindo, ou é a junção desses 3 erros, ou 1, ou 2, ou 1. Você tá falhando em algum desses processos, e aí pega essas informações que eu tô colocando pra você, senta com o dia na cadeira e vai analisar como que você está gerindo cada uma dessas informações, cada um desses pontos, desses departamentos que eu tô elencando aqui pra você hoje. E aí muita atenção a esse ponto 3, porque ele também é muito comum. Vender pelo preço errado. Não adianta um total de nada você vender pelo preço errado, porque o preço está relacionado tanto ao seu fluxo de caixa e a meta de venda que você vai ter. Porque, por exemplo, como é que funciona? Hoje, a maioria das pessoas simplesmente pega um produto, eu vou vender camisas. Então, eu comprei a camisa no meu fornecedor por R$50, eu vou vender ela ou por 100, ou por 120, ou por 150. Eu vou, com base em vozes da minha cabeça. E não pode ser assim, empresa não é achômetro. Então, a pessoa simplesmente multiplica por 2 ou 3 porque ela viu na internet que é assim, tá? Eu tô na internet, mas eu tô falando coisa séria com você, então me escuta. Não pode ser dessa forma, porque tá bom, você multiplicou por 3, qual que é a sua margem?
Quais são os custos envolvidos nesse processo? Qual é a margem de contribuição que cada camisa que você vende vai levar para sua empresa? Porque a partir da margem de contribuição unitária, ou seja, com quanto depois de que eu tirei os custos e todos, não é só quanto você pagou para o fornecedor, depois que eu tirei os meus custos envolvidos, né, em ter essa camisa, em armazenar essa camisa, em ela chegar até mim, eu entregar para o meu cliente, o cliente pagar o imposto que eu pago. Então o custo, ele é o frete, ele é a sua entrega, ele é a embalagem, ele é o armazenamento, ele é a comissão que você paga, ele é a taxa da maquininha de cartão, ele é o imposto, o simples ou outro imposto aí que você tenha, depende, né, do enquadramento da sua empresa. Então o custo, ele é muito maior do que simplesmente quanto você pagou para o seu fornecedor. E aí quando você multiplica o preço do que você pagou lá por 2 ou 3, você simplesmente está no achômetro. Você não tem noção de qual é a margem de contribuição que aquela camisa vai ter para gerar a necessidade que você tem, né, a meta de venda que você precisa para gerar o capital para chegar ao ponto de equilíbrio financeiro. E aí parar de ficar trabalhando aí só para pagar conta. Não funciona dessa forma. E também não funciona você simplesmente olhar, então quer dizer que o povo vende camisa ali de 80, fulano ali de 70, o outro de 90. Então eu vou vender minha camisa de 89. Com base em quê? Vozes da sua cabeça? Mais uma vez, você não considerou aí nem seu custo principal, você não considerou todos esses custos que eu falei com você não considerou a margem que você deseja ter. Olha, as minhas despesas são 10 mil reais. Todo mês eu tenho aqui de despesa 10 mil reais. Fora os custos, tá? Porque o custo a gente já estrutura. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que ensina você a precificar. Fora os meus custos. Beleza, se as minhas despesas são 10 mil reais e a margem de contribuição de cada peça, ela vai vir, né? Contribuiu com 100, contribuiu com 100, contribuiu com 100 até dar 10 mil, então eu vou ter a minha meta de venda. Qual é a minha meta de venda? Então como que a gente faz isso? Vamos considerar que você tá vendendo essa camisa aqui por 200 reais. E aí, você pagou por ela lá 80, 90, 100 reais e considerou os seus outros custos, e aí a sua margem por ela é 60 reais. Então, você está vendendo por 200, mas o que tem de margem de contribuição ainda não é lucro, porque a gente só vai deduzir os custos em compra, armazenamento, impostos, embalagem, transação e comissão. Tá sobrando aí 60 reais a cada camisa que eu vendo. Só que a minha despesa mensal é de 10 mil reais, ou seja, a partir da margem que eu identifico através da precificação, eu vou entender quantas unidades de camisa que contribuem em 60 reais eu vou precisar vender para chegar em 10 mil. Se a gente faz a conta, dá 166 ponto alguma coisa, né? Não tem como pegar o meio, 167 camisas eu preciso vender com margem a 60 reais para ter 10 mil, ou seja, com os 10 mil eu pago o salário do meu colaborador, minhas provisões, meu aluguel, minha internet, meu contador, eu pago tudo, só que não sobra lucro. Se eu vender 168, então esses 60 de margem, ele já vai ser lucro. Se eu vender 169, 120 de lucro. E assim sucessivamente, porque os custos a gente já deduz dos 200 que são o preço de venda. Então, a partir do seu preço, da sua margem de maneira inteligente, você consegue entender qual é a meta de venda que a sua empresa precisa e o principal, considerar se isso está de acordo com a realidade do seu negócio, se você tem isso em estoque, se você tem essa capacidade de atendimento, se é isso que tem vendido em média ou se é muito acima ou abaixo do que você vende. Porque olha pra você ver, se a gente muda a margem de 60 para 110 reais, por exemplo, não, eu vendo a 200, só que os meus custos dão 90. Então eu tenho de margem por cada camisa 110 reais, a contribuição dela é de 110. Mais uma vez, se a gente divide os 10 mil de despesa que nós temos todos os meses, que a gente descobriu através do nosso fluxo de caixa, a minha meta de venda, ela diminui de 167 camisas com margem de contribuição a 60 para 91 camisas com margem de contribuição a 110. Então olha para você ver como a sua margem ela tá ligada diretamente à sua meta de venda, a quantidade de produtos ou serviços que você precisa vender todos os meses. E isso é o que está ligado ao seu resultado financeiro, porque a sua receita, o seu faturamento, a lucratividade que você tem, ela é consequência da construção de todos esses processos que você faz como gestor da sua empresa. Por isso, entenda, não dá para ficar brincando de empreender. Se você quer construir um negócio rentável e lucrativo, você tem que aprender a gerenciar os seus recursos e a entender como funciona
a gestão de um negócio para que ele possa ser consistente, lucrativo. Você precisa aprender a se basear em informações, em indicadores, e sem conhecimento vai ser muito mais difícil e o processo vai ser muito mais demorado. E foi exatamente por isso que eu construí os 7 passos para uma empresa lucrativa, porque antes de estar aqui nessa posição de consultora, de ter 2 empresas, né, lucrativas e rentáveis, eu já tive na mesma posição que talvez hoje você esteve. Meu primeiro negócio, ele quebrou por falta de gestão, mas ele quebrou principalmente não pela falta de gestão, mas pela falta de conhecimento que eu tinha, de não saber o que fazer e de não ter um método, por onde eu começo, para onde eu vou. Eu cometia todos esses erros, eu não me preocupava com a precificação, eu não sabia gerenciar os meus recursos, e a consequência foi, primeiro tá no vermelho, depois tá no negativo, e depois eu fali porque eu não tinha dinheiro nem para operacionalizar. Mas quando eu entendi onde eu estava errando e eu construí a metodologia dos 7 passos e apliquei dentro do meu negócio, tudo mudou quase que num passo de mágica. Não foi num passo de mágica porque é difícil, é um processo, você precisa pegar conhecimento, entender e aplicar no seu negócio para que a mudança, a transformação ela aconteça. Mas assim, eu mudei todos os meus hábitos através desse método e os resultados eles foram exponenciais. Meu negócio em um ano ele faturou 6 vezes mais, ele cresceu, a gente mudou de sede. Então funciona, a reestruturação financeira de um negócio com planejamento estratégico funciona. E se você está pronta para aprender a como gerenciar seu dinheiro, a precificar corretamente seu produto, seu serviço, a reestruturar aí toda essa bagunça financeira da sua empresa, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Porque esse método ele me ajudou e já ajudou centenas de alunas a darem o primeiro passo em direção a um negócio lucrativo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que essas dicas contribuam aí na prática para você. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de me seguir aqui no Instagram. É isso, até a próxima!